Hoje, você é nosso convidado para conhecer fatos realmente curiosos de um acidente aéreo envolvendo um ATR-72, o do voo 222 da Transásia. Em 23 de julho de 2014, um turbohélice ATR-72, de prefixo Bravo 22810, foi escalado para realizar o voo 222 da Transásia, que consistia em um voo doméstico entre as cidades de Kaohsiung e Magong, em Taiwan. O capitão era Lee Il-young, de 60 anos de idade, com quase 23 mil horas de voo, delas 19 mil era em modelos ATR-42 e 72. Como copiloto estava o primeiro oficial, Chang Kuan-sing, de 39 anos de idade, com um pouco mais de 2.300 horas de voo, quase todas elas em modelos ATR-42 e 72. A aeronave, ATR, é um modelo que pode operar em pistas com menos de 1.850 metros de comprimento, motivo pelo qual várias companhias investem nessas aeronaves para voos domésticos. É o caso da Azul, por exemplo, que possui mais de 30 exemplares deste modelo entre os seus aviões. Resumidamente, trata-se de uma aeronave bastante confiável, apesar de ser desenhada para voos domésticos e sem tanto luxo. Mas, como qualquer outra aeronave, ela não está livre de situações de emergência. 54 passageiros embarcaram no ATR-72 da Transásia naquele dia 23 de julho, mas, infelizmente, a maioria não chegou ao seu destino. As coisas já começaram a dar errado logo cedo. Programado para partir de Kaohsiung às 16 horas do horário local, o avião deixou o aeroporto com 1 hora e 43 minutos de atraso, devido a problemas de mau tempo. A partir daí, tudo corria conforme o planejado, e não foi registrada nenhuma intercorrência até o momento de pousar. Durante a abordagem final, as condições climáticas estavam bastante prejudicadas, e a torre de controle pediu para que o comandante assumisse um padrão de espera. Em outras palavras, o ATR-72 começou a dar voltas ao redor do aeroporto enquanto esperava pela autorização para descer. A partir do momento em que a visibilidade melhorou um pouco, a tripulação recebeu o ok para realizar o pouso em Magong, exatamente às 18 horas e 55 minutos do horário local. Infelizmente, durante a descida, a tripulação acabou desviando a aeronave um pouco mais para a esquerda, tirando o ATR-72 da direção da pista. Quando se deram conta do que havia acontecido, já era muito tarde para tentar corrigir. O comandante ainda tentou fazer uma volta para ganhar altitude outra vez e tentar novamente o pouso, mas com o avião a apenas 72 pés, um pouco mais de 21 metros de altura, a manobra era quase impossível. A aeronave se chocou contra várias árvores nos arredores do aeroporto, perdendo vários pedaços da fuselagem nesse momento. Descontrolado, o avião invadiu um vilarejo próximo e destruiu diversas casas, rasgando o centro da fuselagem e deixando diversos passageiros pelo caminho. Quando finalmente parou, a aeronave explodiu e deu início a um incêndio que piorou ainda mais a situação. Das 58 pessoas que estavam a bordo, somando passageiros e tripulantes, 48 perderam a vida durante o acidente. O cenário do desastre era bastante chocante, com corpos espalhados pelo chão e sobreviventes tentando rastejar até um local seguro. O relatório oficial das investigações apontou que a tripulação não cumpriu à risca o protocolo de aproximação por instrumentos. Em outras palavras, o piloto voou abaixo dos 330 pés, um pouco mais de 100 metros de altura, indicados pelo manual durante a manobra de pouso. Além disso, os tripulantes não conseguiram perceber em tempo hábil que a aeronave havia sido acidentalmente desviada para a esquerda durante a descida. O relatório conclui, com base nesta constatação, que houve perda da consciência situacional sobre a posição da aeronave no momento da aterrissagem.
O documento também ressalta os problemas climáticos que afetaram a pista. O alcance visual da pista estava reduzido a 500 metros, aproximadamente, o que dificultava a visualização do aeroporto no momento da descida. O aeroporto de Magong havia sido afetado recentemente por um tufão que ficou conhecido como Matimo, incluindo chuvas fortes, perda de visibilidade e mudanças no comportamento do vento. Tudo isso, segundo os investigadores, pode ter contribuído com a tragédia. O relatório também menciona que os depoimentos de alguns pilotos da Transásia davam sinais de que havia uma cultura de violação dos procedimentos operacionais durante os voos da companhia. A prática de descer abaixo do mínimo estabelecido nos manuais no momento da aproximação, por exemplo, não era exclusividade do piloto, que estava a bordo do ATR-72, por exemplo. Além disso, também há indícios de que a companhia falhou na hora de escalar os pilotos para o voo, uma vez que o comandante apresentava sinais de cansaço e acúmulo de fadiga antes de assumir o controle do ATR. Por fim, ficou constatado que a aeronave não tinha problema nenhum de aeronavegabilidade e que foi lançada de forma involuntária contra o terreno por conta da consciência limitada da tripulação quanto à proximidade da aeronave com o solo. O mês de agosto de 2024 ficou marcado pela tragédia envolvendo um avião ATR-72 da Voipaz, que caiu no interior de São Paulo, vitimando as 62 pessoas que estavam a bordo. Esse desastre será assunto aqui em nosso canal um pouco mais para frente, quando o documento for publicado. Nós do canal Realmente Curioso, com certeza voltaremos com as informações atualizadas sobre esse acidente, que já é considerado um dos piores desastres aéreos em solo brasileiro desde 2007, quando a tragédia envolvendo o voo 3054 da TAM deixou 199 mortos. Eu vou ficando por aqui, e aqui do lado deixo um resumo do vídeo do desastre do voo Voipaz 2283.